Na mensagem, não permita que nada tire a atenção no momento que a mensagem estará sendo pregada, amém, querido? Porque o louvor você já ouviu, já quebrantou o teu coração. Teu coração já está preparado como terra fértil para ouvir o que o Senhor tem a dizer, amém? Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, eu peço que vocês abram a palavra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Meus irmãos, eu fico impactado como o Espírito tem falado aqui na igreja. A oração que a irmã acabou de fazer foi basicamente tudo o que eu vou falar aqui. Então a vontade que eu tinha de continuar sentado ali e deixar orando até 9h30, porque se sentia que era o Espírito falando e testificando. E tem sido assim aqui na igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Pode deixar aqui. Meus irmãos, se alguém tiver sem Bíblia, aí tem Bíblia aqui, tá? Só tem essa? Não, tem mais. Amém, meus irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua vontade e a obra da fé com poder.
para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem estar se sentando. Irmãos, hoje eu vou até compartilhar com vocês, antes para vocês não estranharem. A nossa igreja, ela vem seguindo um modo de pregação que eu achava que era normal em todas as igrejas. A gente vem pregando capítulo, versículo em cima de versículo, de modo que não haja mal entendido. E eu achava que esse era um padrão nas igrejas, até me aprofundar, buscar, conhecer e descobrir que isso aqui é uma exceção. Que, infelizmente, nós somos uma das poucas igrejas que hoje em dia ainda tem a palavra e que faz da palavra o seu manual, que vive, segue e prega a palavra. E isso é maravilhoso. Então, o que acontece? Quando a gente acaba visitando outra igreja, você estranha muito, né? A gente sente falta da palavra, sente falta de seguir exatamente o que está aqui, porque não é o que o Edson acha, o Alexandre acha, o Edson acha, é o que está escrito. É simples, é seguir. Então, meus irmãos, hoje eu vou pedir uma licença, eu não vou sair da palavra, longe de mim fazer isso, só que não vou esmiuçar tanto essa palavra aqui. Por quê? Essa palavra, meus irmãos, ela me veio como uma resposta de Deus. Uma resposta de algo que eu perguntei há muito tempo atrás. Eu vou pedir para os irmãos forçarem um pouquinho a memória. Há um tempo atrás, creio que há uns 4 meses, o Senhor me capacitou a trazer uma palavra. Eu lembro que eu estava chegando de comissão, que foi a respeito de como os servos deviam se portar, de como os membros deviam se portar, que nós éramos luz do mundo, que nós éramos sal dessa terra. Por que me veio isso? Porque na época a gente fica com temos que nunca deixar acontecer o que os índios costumam dizer, né? Que mente vazia é a oficina do cão. Então a gente não pode ficar com a mente vazia. É aquela história, nós às vezes estamos louvando em pensamento. Não precisa ninguém estar ouvindo você cantar. Até porque se eu cantar, ninguém vai deixar eu cantar perto. A Nádia mesmo sofre na minha mão, coitada. Quando eu aumento o som um pouquinho, ela mozinha. Mas eu sei dessa limitação. Eu não escondo isso. Então a gente está ali, está buscando, e eu comecei na época, eu pensando assim, todos os sinais estão se comprovando que a vida do Senhor está cada vez mais próxima. Será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo o que é justo aos olhos do Senhor? Será que eu estou agradando o Senhor? Será que eu estou numa igreja que agrada o Senhor? Afinal de contas, não é mistério para os irmãos que eu me converti há pouco tempo, e eu me converti, graças a Deus, nessa igreja, conhecendo esse evangelho. Eu não conhecia o outro lado. Então eu me perguntava, Edson, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Aí eu fui para a 1 Tessalonicenses, que ele começa, Paulo, parabenizando a igreja, dizendo que está no caminho certo, dando graça, enfim, elogiando, também exortando, mas comparado com Corinto, é totalmente diferente. Eu falei, graças a Deus. Aí eu me perguntei, será que a igreja Voz da Verdade, a qual eu faço parte, seria uma igreja parecida com essa ou não? Só que aí eu recebi um pedala abrindo na cabeça. Examine-se o homem a si mesmo. Primeiro, examine se você está agindo como eu quero antes de você olhar para a igreja, porque é muito fácil, eu botar a culpa na igreja. Eu dizer que a culpa é do pastor, que a culpa é do Alexandre que fica ali com cara de bravo no portão, que eu estou aprendendo a fazer essa cara ali, porque o carro parou mal parado, entendeu? Então é muito fácil botar a culpa na irmã que fica aqui louvando alto pra caramba e machucando o tímpano. Enfim, para quem não quer, qualquer coisa é motivo. É verdade. Então, a primeira pedala Robinho que eu levei foi esse. E o Senhor me trouxe aquela palavra, me levou lá para Mateus 5, Mateus capítulo 5, capítulo 5, do 13 ao 16. Peço para os irmãos abrir. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém, meus irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Como eu disse a vocês, eu estava buscando uma resposta sobre a igreja e o Senhor me levou para lá para ver se realmente eu estava fazendo
o que estava de acordo com a palavra. Então a palavra do Senhor veio dessa forma: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, voltando àquela palavra que o Senhor me capacitou a trazer naquela vez, a gente falando sobre o sal da terra, o sal, ele é muito importante, porque ele faz a diferença sem aparecer. Assim temos que ser a gente. Outra coisa, o sal, principalmente em meios distantes, meios rurais, em lugares que não tem muita tecnologia, não tem luz, o sal ele é usado para conservar alimento. Você vai lá, pega um peixinho, passa no sal e deixa lá e ele fica conservado. Isso aí tem uma revelação maravilhosa. Por que, Edson? A palavra fala que nós devemos andar luz com a luz. Nós não temos comunhão com as trevas. Então, se eu sou sal e você é sal, eu vou te conservar e você vai me conservar. Nós não vamos ser corrompidos. Eu lembro quando vi essa palavra, foi uma coisa assim maravilhosa. E eu sempre trago isso. De que forma, Edson? Edson, se eu receber no zap uma mensagem do trabalho e uma mensagem sua, meu irmão, por essa luz, eu vou olhar primeiro a sua. Você sabe por quê? Porque a minha comunhão é com você. Eu não tenho comunhão com eles. Eu tenho que abrir porque é o meu trabalho, mas hoje é assim. Se eu tenho que abrir uma mensagem do Alexandre, uma mensagem do meu supervisor, respeito a ele como autoridade que ele é aqui na terra, mas eu vou abrir a do Alexandre primeiro. Porque ele é sal. Porque por mais que de repente eu possa estar perdendo o meu sabor, a ponto de que se eu venha a perder, eu vou ser jogado fora, eu vou ser pisado pelos homens, como fala a palavra, o Alexandre me ajuda a me conservar. Eu andando com ele, ele vai me levantar, você vai me levantar. Você não vai dizer para eu ir ali tomar uma asinha, para eu procurar uma mulher, que daqui a pouco os problemas se resolvem, nada disso. Porque se você for buscar o ímpio, é isso que vai acontecer, Léo. Vai ser essa saída que eles vão te dar. Então a palavra começou a vir, e eu, na época, glória a Deus, eu estava andando justamente com sal. Eu estava buscando sal, falei, glória a Deus por isso. Então a palavra continua dizendo que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim, Léo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim, Léo, onde chegar você é luz, não haverá trevas. Assim tem que ser. Então, meus irmãos, à época eu tomei essa palavra, eu abracei e eu falei, tem que ser assim. E tem sido assim. Aí começaram como disse o outro, né, os enviados. Tá ficando neurótico, tá gaga, quem te viu e quem te vê, coisas desse tipo. Mas Edson, eu não tenho comunhão com eles. Não me interessa o que o mundo pensa da gente. Eu me preocupo sim, meu irmão, em estar te agradando, em estar agradando, em me alegrar com vocês e me entristecer com vocês. Porque vocês são meu pai, vocês são minha mãe, vocês são meus irmãos. Hoje dói no meu coração quando eu paro para ver meus irmãos que aqui não estão. Para a honra e glória do Senhor, minha mãe está vindo, meu pai também, os irmãos não vieram, mas se vier, amém. Se não vier, Jesus é para quem quer. Não adianta eu querer por eles, meu irmão, não adianta eu querer pela Nádia, eu tenho que querer por mim. A salvação é individual. Então, meus irmãos, isso foi mais ou menos 4 meses atrás. Hoje de manhã, o Elton chegou e perguntou se ele tinha alguma palavra para trazer para cá, para os irmãos, porque ele foi para o Rio. Isso tem sido notório, a gente tem trazido aqui a necessidade de todos os irmãos estarem aptos a trazer a palavra, a dirigir um culto, e eu creio que todos, sem exceção, estejam aptos. Eu creio nisso, porque o alimento tem sido dado, então estamos todos alimentados. E ele mandou, e coincidência ou não, Edson, eu não tinha pronta. Mas por que não tinha? Porque no domingo eu não pude vir ao culto, porque eu estava de serviço. E no domingo eu abri o jornal, e eu sempre leio o jornal de um jeito particular. Nesse dia eu mudei completamente. Eu decidi, eu falei, olha, eu quase não tenho procurado saber notícias do mundo. Então, eu vou dar uma olhada como é que está o mundo. Aí quando eu abri, no domingo completou 50 anos da Batalha dos 6 Dias, da Guerra dos 6 Dias. Quase não foi divulgado isso. Depois eu vou voltar para essa questão.
do domingo. Mas isso aí me tomou um tempo que eu comecei a ler, Edson, e me causou uma estranheza muito grande, porque eu falei, o jornal O Globo dando uma ênfase a isso, lógico. Eles deram ênfase ao que era interessante para eles. Né? O que Israel fez. Agora, o motivo, os acontecimentos, não. Isso me levou a pesquisar mais coisas. E depois eu pesquisei e mais à frente eu vou compartilhar com os irmãos, após a palavra. Então, meus irmãos, o Hélio ligou para mim e falou, eu falei, Hélio, eu não tenho, mas eu vou ver, e se não tiver, a hora do almoço eu vou para o joelho e o Papai do Céu vai derramar graça, porque tem sido assim. Pode ir tranquilo, vou falar com o Edson. Ele falou que não tinha conseguido contato com o Edson, aí não tinha feito contato com o Edson. Eu falei, não, eu fecho com o Edson. Aí falei com o irmão Edson, ele, não, André, vou orar aqui e também vou buscar. Aí, meus irmãos, era por volta de 8 horas, teve uma formatura, um treinamento lá na base, terrível. E eu confesso que eu pensei em reclamar muito, né? Na hora que falaram, vocês vão ter que ir para lá e participar, eu falei, meu Deus, eu estou tão cansado, ainda vou passar ainda para estudar um pouquinho. Mas vamos fazer o seguinte, em tudo dá graça. Vamos para lá. Aí, meus irmãos, vou até fazer uma pergunta. Ô, Léo, você sabe como é que faz para, na formatura, todo mundo fazer uma coisa de uma vez? Por exemplo, todo mundo vai marchando direitinho, todo mundo vira para um lado, todo mundo vira para o outro, todo mundo faz uma pirueta. Você sabe como é feito isso? Eu vou te explicar já já. Aí, Edson, eu fui para a formatura. Rapaz, estava um nevoeiro em São Pedro hoje. Uma coisa assim absurda, você quase sentia a densidade do nevoeiro. Quando a gente ficou lá em pé no sol, no nevoeiro, cadê o nevoeiro? Abriu um sol, mas um sol que você queria botar o sapato na sombra por causa do calor queimando o pé, né? Aí eu falei, glória a Deus. E aquele sol estava ofuscando, né? Mas eu tenho os olhos claros, atrapalha um pouco a claridade. Aí eu olhava assim para a formatura, passava-se uma companhia de honra. A companhia de honra são aqueles caras que estão armados, que fazem aquelas piruetas, aquelas coisas todas. E eu notei, Edson, naquela hora eu sentia alguma coisa falando assim, abre os teus olhos. Eu abri os olhos e estava passando a companhia de honra, fazendo as piruetas lá, e todo mundo juntinho. Falei, é impressionante, né? A marcialidade. Estão fazendo exatamente no mesmo momento. Nessa hora, Edson, eu dei uma piscada quando eu abri os olhos, meus irmãos. Eu vi a nossa igreja. A nossa igreja fazendo exatamente o que um fazia, todo mundo fazia. Aí eu senti aquela voz falando, né? Eles fazem tudo certo, Guilherme. Vou dizer para você, Léo, por que eles fazem tudo certo. Porque eles são guiados, a formatura, pelo bumbo. Toda vez que toca o bumbo, a marinha coloca o pé esquerdo no chão. O exército aeronáutico coloca o pé direito. Então, toda vez que você escuta bum, o pé que está no chão é sempre o esquerdo. Então, você não erra. Você está andando, opa, é o bumbo, opa, o pé esquerdo. Só que tem essa particularidade. A marinha é desse jeito, o exército, a polícia, o bombeiro, a aeronáutica, é o pé direito. E a corneta. São essas duas coisas. Então, quando toca a corneta, é legal. 3 toques é para a esquerda, 1 toque é para a direita. Ou seja, Edson, eles são guiados pela corneta e pelo bumbo. Só que nós, meus irmãos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor começou a falar o porquê daquilo ali. Porque hoje, a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, tem sido guiada dessa forma. A nossa igreja hoje está parecendo com essa igreja aqui de Tessalonicenses. Está parecendo com aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Hoje, você vê varoas saindo para visitar o hospital. Hoje, Léo, você não aceita o inimigo falar para você, dona Vanderleia, para a senhora, que a senhora não é capaz, que a senhora não pode. Hoje, o que nos guia é o Espírito Santo. O nosso bumbo, a nossa corneta é o Espírito Santo de Deus. E eu vi aquela formatura passando, não era a formatura dos militares, era a nossa igreja passando, numa única cadência. Porque quem guiava era o Espírito Santo. O que ocorre trazendo para a gente? A nossa igreja hoje não tem essa coisa de mais importante, de eu posso, ou eu sou espiritual, todos são importantes. Todos são importantes. O acusador vive falando, o acusador vira para mim muitas vezes aqui e fala. Ele fala, olha, você está querendo aparecer, chamando os irmãos para ir para a rua? Não, meus irmãos, eu sei
a dificuldade que é para mim estar aqui agora. Eu sei a dificuldade que é para mim estar convidando os irmãos para ir. Por quê? Era muito mais prático, se eu pegar a Nádia e sair eu e ela quietinho e fazer. Seria menos trabalhoso, mais tranquilo. Mas, meus irmãos, eu quero ver a gente como aqueles militares na formatura, todos juntos, todos, ninguém fica para trás. O sonho, meus irmãos, aqui no meu coração, a vontade é que quando chegar lá no céu, a nossa igreja entre formada, assim, todos cantando e louvando e adorando. E é por isso que nós temos que estar atento ao nosso bumbo, à nossa corneta, que é o Espírito Santo. O grande problema é que hoje a gente está dando muito ouvido ao acusador. O acusador fala que a senhora não pode, que a senhora não tem capacidade. Minha irmã, eu peço aos irmãos para abrirem a palavra. Lá em Coríntios 12:12. Isso, 1 Coríntios 12:12. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. O subtítulo aqui é a unidade dos membros do corpo. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer negros, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros e um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Paramos aqui, meus irmãos. Amados, a igreja, por que também veio essa palavra aqui? A igreja está completando 5 anos, né? Os que estão aqui desde o início podem falar melhor do que eu, mas pelo que eu converso com o Alexandre, com o Edson, com o Tiago, o pessoal que está há mais tempo, as irmãs, a igreja está mudando, a igreja está caminhando, a igreja está saindo da caverna. Então aproveita, meus irmãos, não fique parado. Essa palavra não é só uma palavra de motivação, não, é uma exortação. Não se contente em ficar sentado aqui, em achar que terça, quinta e domingo é o suficiente. Vocês veem que a igreja tem atividade praticamente todos os fins de semana. Por exemplo, tem a questão de domingo, 5h30 da manhã, ir para a rua. Muita gente pensa, vai vir a acusação, mas eu não contribuí com nada, ou eu não ajudei em nada. Meus irmãos, só a presença, só em você estar ali em oração junto, até porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então, meus irmãos, não fiquem para trás, não percam essa oportunidade. A igreja está se movendo, movimente-se, não queiram ficar para trás. Vai ser muito triste, meus irmãos, a gente está aqui todos se alimentando pela mesma palavra e no final, Léo ir e eu ficar. O Wellington ir, o Edson ficar. Alexandre ir, Tiago ficar. Glaucia ir, Gleice ficar. Janaína ir, Nádia ficar. Irmã Vanderleia ir, irmã Gisele ficar. Irmã Sandra ir, outro irmão ficar. Então pense um pouquinho, olha o que está acontecendo. A gente está sendo sal, um está conservando o outro. Então se está fraco, encosta nenhum. Se salga, deixa se salgar.
Não fica para trás, não. A oportunidade está aí. Ontem teve um evangelismo aí na praça. Quer dizer, foi posto no grupo, aquele grupo ali, graças a Deus, a gente vê falar de tantos grupos aí que tem discórdia, que tem briga, não. Aquilo ali é um grupo tão somente para exaltar o nome do Senhor. Então foi posto, não deu para ir, foi em cima da hora, mas vai para o joelho, ora pela causa. Mas enfim, a irmã pediu um sinal. Viva a experiência. As irmãs que foram no hospital no final de semana, tenho certeza que viveram a experiência delas e queriam, com certeza, vão querer repetir de novo. Assim tem sido com os irmãos que têm saído. Eu sei que às vezes a gente fica naquela questão de não vou colocar no grupo para não parecer que eu estou me exaltando, mas ali a gente sabe que não é para isso, meus irmãos. É para quê? É para um ajudar a levantar o outro. É por isso que a gente pede, quem tem testemunho, traz para cá, compartilha com os irmãos. E inclusive, minha irmã, você orou aqui pedindo, né? Vai aparecer já já na palavra mesmo uma coisa maravilhosa. Vamos deixar para o finalzinho. Então, meus irmãos, voltando aqui para a palavra, eu comecei, naquela formatura eu entendi, pai, entendi o que eu perguntei para o senhor lá. Na primeira vez que eu li a Epístola de Tessalônica, o Senhor está me respondendo agora. Eu sei que o tempo está acabando, eu sei que o tempo é curto, mas o Senhor está me dizendo que eu estou no caminho certo, que eu estou numa igreja correta. Logo depois o pastor Elvis pediu para os irmãos se santificarem. Hoje, né, eu ainda olhei e falei, glória a Deus, Senhor, como o Senhor tem falado de forma maravilhosa, de forma assim, esplendorosa. Então, eu tinha que compartilhar isso com os irmãos, porque a gente está no caminho certo, a gente está não é para se envaidecer, não é nada disso, é pelo contrário, é para se fortalecer e continuar trilhando esse caminho, porque eu creio que tudo isso aqui, está sendo resposta de oração. Eu acho que quando a gente traz a palavra, quando a gente chega aqui para os irmãos e fala como Josué 9, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. O Léo está trazendo isso para a prática. Ele tem vergonha, tem timidez, desculpa, vergonha, né? Tem a timidez, tem tudo isso, mas ele está se esforçando. Por quê? Porque a palavra fala o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, Léo, quem te mandou não foi o Wellington, não foi o Tiago, quem te mandou foi o Senhor. Só que você tem que se esforçar, e graças a Deus, meu irmão, teu esforço é perceptível, como o esforço de todos os irmãos aqui. Somos perfeitos? Não, meus irmãos, longe disso. Mas queremos um dia sermos dignos de estar na glória. Ainda não somos, mas em nome de Jesus seremos. Sabe por quê? Porque eu estou buscando. Porque estamos abrindo mão desse mundo, estamos abrindo mão de vaidade. E o Senhor tem falado aqui nesse lugar, o Senhor tem derramado graça em cima de graça. Entendeu? Eu peço aos irmãos para abrirem a palavra lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Meus irmãos, esse livro de Jeremias, principalmente esse primeiro capítulo aqui, é maravilhoso. Eu acho muito difícil aqui alguns de nós não se identificar com o que é dito aqui. E particularmente no versículo 9, Dona Gisélia, ele fala o seguinte: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras em sua boca. Dona Gisélia, a palavra não é da senhora, a palavra não é minha, a palavra não é do Wellington, a palavra é de Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo, Ele colocará as palavras em tua boca, as palavras dele. Quando a senhora abrir a boca, rios de água viva fluirão. Quando Glaucia abrir a boca, Glaucia, são as palavras do Senhor, meu irmão. No próprio Jeremias capítulo 1, eu peço para vocês olharem no versículo 19, eu até conversei com o Hélito ali na entrada, para você ver como o Senhor fala de forma maravilhosa. Meus irmãos, após vocês abrirem a boca e falar as palavras do Senhor, em momento algum fala que você vai ganhar carro, que o mundo vai ser uma maravilha, que você vai ser
dono de helicópteros, de emissora de TV. Sabe o que fala? Que depois disso tudo acontecer, pelejarão contra ti. Tem pelejado contra você, Léo? Como o mundo peleja contra a gente, né? Foi assim lá em Tessalonicenses, até quando Paulo, você pode ver lá na palavra, ele fala como pelejam contra a gente. Mas o que ele diz? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pelejarão contra ti, dona Sandra. Glória a Deus. Só o que eles podem fazer é pelejar, porque a vitória quem terá é a Senhora, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então nós estamos completando 5 anos. Então a gente, quando faz aniversário, normalmente a gente olha para dentro e faz uma reflexão do momento que a gente está passando, o que deu certo até ali, o que não deu, o que precisa ser melhorado. Então, meus irmãos, eu creio que seja a hora da igreja, com 5 anos, fazer essa reflexão. E eu, como membro, eu fiz essa parte da reflexão. E eu tenho visto os irmãos crescerem na graça, crescerem no conhecimento. Eu sou um exemplo disso. A primeira vez, até eu levei os irmãos esse dia em casa, não lembro se foi um irmão ou uma irmã falando que lembra da primeira vez que eu falei do medo. E eu falei para o irmão que o medo continua aqui. A diferença é que ele já é um derrotado. Em nome de Jesus. Ele vem, eu confesso para vocês que eu estava ali fora, a perna dando umas bambeadas, mas era a necessidade de dividir com vocês essa maravilha, porque a gente vê Deus falando tanto. Tá aí a Nádia me vê igual um doido em casa, às vezes eu pego a caneta e saio escrevendo, só que eu escrevo tão rápido, Edson, e a letra não ajuda muito, que depois eu não consigo entender, né? Porque às vezes naquela hora eu estou pelo Espírito e tá indo. Quando eu vou ler na carne, eu falo, misericórdia, o que eu escrevi aqui? Então acontece isso, mas é a necessidade de compartilhar. E hoje eu cheguei aqui, quase que eu saí pregando ali com o Alexandre e o Edson, a gente conversando sobre Deus e foi vindo. Falei, calma, vou guardar para quando chegar lá o Senhor usar. Entendeu, meus irmãos? Eu peço para vocês abrirem, a gente falando sobre a questão da igreja, para abrir a palavra lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Meus irmãos, o Senhor está enviando. Vamos manter esse padrão, vamos salgar os irmãos, vamos iluminar os irmãos que estão chegando, vamos iluminar uns aos outros, vamos conservar uns aos outros. Vamos chegar a esse padrão aqui da igreja limpa, da igreja sem corrupção, da igreja sem mácula. Vamos, meus irmãos, é possível, nós estamos no caminho certo, ninguém está ficando para trás, todo mundo está seguindo o nosso bumbo, a nossa corneta, está seguindo o nosso Espírito Santo. Não tem... É interessante, Léo, que quando toca a corneta, o almirante e o recruta cumprem a mesma coisa. Não tem diferença.
Assim é aqui na igreja. Quando o Espírito Santo fala, ele fala com o mérito, ele fala com o mais novo que nós temos aqui, eu acho que o irmãozinho Estevam. Se não for, tem outro menorzinho, me perdoa. Mas é assim. Somos todos iguais perante o Senhor. Então estejam atentos, escutem o que o Senhor tem falado, para que venhamos a ser como essa igreja de Tessalônica, para que venhamos a ser como essa igreja de Atos, essa igreja primitiva. Porque, meus irmãos, nós temos tudo para chegar lá. Nós temos tudo e estamos caminhando assim. Hoje é gratificante você olhar para as irmãs que foram no hospital e ver o semblante. Você olhar para os irmãos que foram na rua e ver o semblante. Não tem como. Foi o que a irmã falou em oração. Parece até que Moisés, quando descia do monte, aquela glória resplandecendo. E assim tem que ser, mais vezes. Não temos que, tá bom, tá, mas pode melhorar. Amanhã vamos à clínica. Quem puder, a gente sabe que todos não podem, mas quem puder, venha. É igual a questão do evangelismo no domingo. 5h30 da manhã, muita gente não podia ir porque era tarde, 10h30 da noite. Gente, esposas que queiram ir e de repente o marido não quer, faz o seguinte, sabedoria. Vai para o evangelismo, a gente não deve, creio que 9 horas, a gente deve estar por volta, passa na padaria, pega um pão, acorda o marido ali, que ele vai querer que você vá todo dia para o evangelismo. Mulheres, a mesma coisa. Quem tem criança, tem a dificuldade das crianças, então se dividam. Agora, não permitam que esses obstáculos impeçam vocês, que são pedras de tropeço. Não permitam que isso venha afastar vocês de viver a experiência. A igreja está marchando, não fiquem para trás. Não fiquem para trás. Não é para exaltar o Hélio, não é para exaltar a Amanda, não é para exaltar ninguém. É para exaltar o Senhor. Quem tem que aparecer é Ele. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Agora, meus irmãos, e aí? Parecemos com a igreja de Tessalônica? Então, vamos lá, vamos ouvir o Espírito Santo, o nosso bumbo, a nossa corneta. Eu queria compartilhar com os irmãos, agradeço pela graça derramada nessa palavra, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. Como eu iniciei a palavra aqui falando a respeito dos 50 anos da Guerra de 6 Dias, a gente escuta, eu trouxe até o jornal, eu vou deixar aqui na igreja, porque é bom a gente ter essa fonte aqui rápida, eu sei que você joga na internet, você consegue. O que me chamou a atenção isso foi ter sido o Globo, a gente sabe, né, a Globo do jeito que é, então me chamou muita atenção. Lógico, ela expôs a parte dela, mas enfim, só em ter lembrado, eu já senti isso aqui como o Senhor falando, da necessidade de trazer isso para os irmãos, porque toda vez que o Senhor, lá no Velho Testamento, ele fazia alguma coisa pelo povo dele maravilhosa, ele falava que ele era o Deus forte que tinha te tirado do Egito. Em Deuteronômio ele fala para a gente ler a palavra para os nossos filhos, para ir passando. Então muita gente fala, Tiago, que não viu o mar se abrir, não viu a baleia cuspindo Jonas, não viu aquelas maravilhas todas, não viu a terra parar, né? Não viu todas aquelas maravilhas. E muita gente fica, nessa hora que o incrédulo, que o ímpio joga isso, muita gente acaba se questionando. E a fé é a ausência de dúvida. Comecei a duvidar, eu comecei a impedir o agir de Deus. É verdade. Então, ou eu creio ou eu não creio. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós vivemos basicamente assim, a nossa geração, ela não viu aquelas maravilhas todas, mas eu creio que todos que estão aqui... Guilherme, você duvida de algum trecho da Bíblia? Você crê que, como muitos ímpios falam, aquilo ali foi uma linguagem poética, que não foi bem assim? A gente sabe que eles colocam muito isso. Mas eu acredito que não seja esse o aspecto aqui levado. Eu acredito que todos que estão aqui creem. Por isso estão aqui. E por isso a gente já começa sendo bem-aventurado, a gente já começa sendo abençoado, porque nós não vimos e cremos. Só que o que me chamou a atenção, Edson, foi a questão desse acontecimento ter sido uma coisa tão recente. Mas eu mesmo, como soldado, eu nunca tinha escutado falar dos bastidores. Direito porque eu sabia que na época o Egito era muito poderoso, ele tinha bloqueado um canal e ele estava com muitas atividades militares na fronteira com Israel. Israel era muito pequeno.
era infinitamente mais fraco que o Egito só. O Egito por si só já era mais forte que Israel, militarmente. Então é isso que eu conheci. E para a gente foi passado que foi um grande despreparo, foi desmérito dos outros do que mérito de Israel. Aí, beleza, passou, eu me converti, mas eu nunca me interessei. Quando foi no domingo, eu abri o jornal, como eu falei para os irmãos no início, estava falando sobre essa batalha. Aí eu comecei primeiro, contra quem Israel lutou? Israel ele lutou, na verdade, contra 3 países. 3 países apoiados por 5. Então, se a gente parar para analisar, ele lutou contra 8. Os países que ele lutou, oficiais, eram Egito, Síria, Jordânia, que foram apoiados pelo Iraque, Argélia, Kuwait, Sudão e Arábia Saudita. O mundo todo, nessa época, em 1967, ele assistia com a certeza de que Israel seria dizimado. Tipo assim, eu não vou me meter porque Guilherme é um vira-lata e vai brigar contra o Edson, o Alexandre e o Thiago, que são 3 pitbulls, e tem mais os pitbulls na torcida e ele não faz falta porque ele é um vira-lata. O mundo deu as costas para Israel contando que ele seria exterminado, ou seja, os árabes fariam um trabalho sujo. Então, o que aconteceu? O Egito foi lá, bloqueou o canal, começou a fazer o canal do Estreito de Tirã, o nome, começou a fazer manobras militares. O que Israel fez? Se eu for atacado, eu não tenho como me defender. Você, para atacar, Guilherme, você quer brigar comigo. Se você não tiver certeza absoluta que você pode me vencer, você vai me atacar? Fé. Israel tinha fé. O que ele fez? Eu vou atacar. Eu creio, eu sei em quem eu tenho que crer. Assim, Léo, você sabe em quem você tem que crer. Tenha fé. Assim, minha irmã, você sabe em quem você tem que crer. Então, o que parecia impossível aos olhos do homem, Israel fez. Israel partiu para a guerra contra o Egito, que era o mais forte. O que ele pensou? Eu vou atacar logo o mais forte, né? É igual aquela questão, vou dar um soco no mais forte e os outros vão sair correndo. Quando você está cercado, que não tem jeito. Quem viveu aí, brigou na época de rua, era assim, você escolhia uma forte para tentar se safar. Só que o problema, meus irmãos, trazendo para vocês, Israel tinha aproximadamente 100 mil soldados. A coalizão árabe, 240 mil. Israel, no final da guerra, após os 6 dias, ele teve aproximadamente 800 mortos. Os árabes, mais de 20 mil. Israel, ele possuía 300 aviões ultrapassados, Wellington. A coalizão 950, dos melhores. Israel possuía 800 tanques. A coalizão 2.500. Então, aos olhos dos homens, era impossível. Mas Israel, através da fé, lembra, ele levou algo mais forte. O Egito tinha uma força aérea poderosíssima. Israel partiu para o Egito e em 3 horas ele acabou com todas as bases do Egito. O Egito não teve como decolar um avião para interceptar Israel. Aí eu falo para você, tem como, humanamente, tem como um avião vir aqui no Brasil, lógico, o Brasil é uma extensão maior, vamos dizer que tem a mesma extensão, atacar lugares diferentes sem que um lugar comunique com o outro? Não. Até porque, por exemplo, trazendo para os irmãos, a base ali, ela tem uma coisa chamada plano de busca. Quando ela chama, em menos de 2 horas, tem que estar todo mundo ali, em determinados níveis de prontidão. Em determinado tempo, uma aeronave tem que estar pronta, em determinado tempo ela tem que estar no ar, e tudo isso já é treinado para que seja assim. O que a imprensa não fala, Wellington, é que aí aconteceu o primeiro milagre da Batalha de 6 dias. Quando o Egito, sendo atacado, tentou emitir um alerta para as outras bases, nada funcionou. A Jordânia interceptou o ataque de Israel e descobriu que Israel estava indo atacar o Egito.
emitiu um sinal de alerta, porque ela era aliada do Egito. Amanda, a guerra foi no domingo, começou no domingo. No sábado, o Egito trocou todo o sistema de alerta dele. Não deu tempo de passar para a Jordânia. A Jordânia informou que o Egito seria atacado, mas o Egito não recebeu a informação. Eu falo para vocês, isso é Deus. Primeiro milagre. Então, meus irmãos, Egito teve suas bases todas dizimadas, que era o braço mais forte. Teve uma batalha contra Siquém, eu anotei isso aqui. Os soldados, eles chegaram primeiro e eles ficaram numa posição, Israel vem de lá. Por exemplo, a gente está em luta aqui contra Cabo Frio. Vai ficar todo mundo postado para cá. Atrás, eles tinham quem? O Iraque. E o Iraque estava apoiando eles. Sabe o que aconteceu, Léo? O comandante das tropas israelenses decidiu inverter. Em vez dele vir por lá, ele veio por cá, Alexandre. E quando ele veio, os soldados pegaram, são os iraquianos chegando, abaixaram suas armas e ficaram de braço aberto esperando Israel. Todos foram rendidos. Todos foram rendidos, foram mortos, todos. Segundo milagre, na batalha de 6 dias. No Monte Golã, ou Golan, como alguns preferem, os sírios estavam super armados. Era certo a supremacia deles, tanto em número, preste atenção, Guilherme, quanto em equipamentos, tanques, todos entrincheirados, melhores armamentos. Quando Israel parte para a batalha, todos eles começam a correr e abandonar seus equipamentos. E os israelenses não entendiam por que estava acontecendo. Alguns foram presos. E quando foram presos, foi perguntado, mas por que vocês fugiram sem lutar? Porque apareceu para nós uma visão em forma de homem, dizendo ser Abraão, que nós deveríamos nos render e parar de maltratar Israel. Soldados inimigos em depoimentos. Peço aos irmãos que consultem isso, botem no Google, vão buscar que tem várias fontes. Isso não são os israelenses falando, isso são os inimigos que foram presos. Aquele equipamento todo que eles tinham, top de linha, passaram-se para Israel. Após 48 horas do Egito ter sido dizimado, as suas bases, já estava praticamente entregue. Estranhamente, algumas bases começaram a apresentar explosões e sendo abandonadas. Curiosamente, esses acontecimentos foram na Península do Sinai e na faixa de Gaza, que eram territórios que deveriam ter sido devolvidos a Israel, e o Egito na época não devolveu, contrariando tratados internacionais. As bases tiveram explosões que até hoje não foram da autoria de Israel e foram abandonadas, sem Israel mover uma palha. Você sabe no Deus que você tem crido? Esse, minha irmã, é o sinal que você estava pedindo na oração. É o Senhor te respondendo. Glória a Deus. Não sou eu que estou falando. Mas esse foi o quarto, que é o quinto milagre. O Israel ele foi muito debilitado, muito defasado. A quantidade de soldados pequena e a quantidade de armamento pequena. Como eu falei para vocês, ele foi para acabar. Aos olhos do mundo ele seria dizimado. Alguns caminhões, Wellington, que transportavam armamento eram de suma importância, porque para quem tem pouco, então, vamos lá, era alvo. Os comboios, todo mundo sabe aí, ver essas guerras que tem comboio da ONU, que você não pode atacar, comboio da Cruz Vermelha. Quando eles viam, o objetivo era o quê? Vou atacar esse comboio aqui para que não chegue arma, que não chegue munição aos soldados que estão no fronte. E esses caminhões eram constantemente atacados. Após esses caminhões desembarcarem, a munição foi encontrada em vários caminhões, não foi só um, Edson, vários fragmentos e várias granadas intactas. Ou seja, elas batiam nos caminhões jogados pelos inimigos e não explodiam. Aí eu digo para vocês imaginam se você explode, Edson, um caminhão com armamento e munição. É uma catástrofe. Vai morrer gente, vai ser uma explosão, vai ser um estrago muito grande.
o Senhor colocava a sua mão, não, aqui não. Quinto milagre. Esse é maravilhoso. Quando Israel já estava com a vitória praticamente garantida, o rei da Jordânia recorreu às organizações internacionais que Israel estava pegando pesado, propôs um pacto de paz. O que Israel fez? Não, tudo bem, eu aceito. Só que Jerusalém, que passou, após os judeus ter sido expulsos pelos romanos, que passou pelo bizantino, por tantos impérios, estava com a Jordânia. Pertencia ainda. Não, vamos fazer paz, está tudo na paz, então você assina aqui. Nesse meio tempo, Edson, quando Israel foi assinar, que chegou a vez da Jordânia, do rei da Jordânia, ele desistiu, não quero assinar. Só que ele pensava que Israel tinha se desarmado. Não, Israel voltou e nesse meio tempo ficou quietinho, todo reagrupado, os soldados que tinham sobrado. O que Israel fez? Foi lá e tomou a Jerusalém de volta. Séculos e séculos depois. Sexto milagre. E no sétimo que aconteceu, Israel descansou, a vitória foi dada. Então, meus irmãos, não deixe às vezes a dúvida, a incredulidade. Foi o que o Elton falou, as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão trocando. Vou fazer 38 anos, eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui, nem quanto tempo mais o Senhor vai me dar, ou se Ele vem antes. Uma coisa é certa, eu não troco, se eu tiver mais 20, 30, 10 anos aqui, pela vida eterna. Eu quero a vida eterna, eu quero caminhar, eu quero contemplar a face do Senhor, eu quero ver o meu Deus com esses olhos aqui limpos, que eu possa ser digno de estar lá face a face com Ele. É isso que eu busco. Então, meus irmãos, não permita que a incredulidade, que a dúvida entre em vossos corações. Você hoje, você se permitiu porque você aceitou, recebeu Jesus. Você é Israel, eu sou Israel. Nós fomos enxertados. É esse o Deus que nós servimos. Então é isso que Ele faz. Ele zela pela gente, Ele zela pela Tua palavra, Ele nos protege, Ele nos supre. Entendeu, meus irmãos? É uma coisa atual, está aqui. Inclusive, há 50 anos atrás, um jubileu, né? Essa guerra estava acontecendo, ela acabou no sábado. Israel recuperou seu território, aumentou de forma ímpar. Passou a ser muito mais odiado pelos árabes, porque eles não conseguem entender esse Deus que nós cremos, que não tem rosto, esse Deus invisível, mas real. É esse Deus aqui que eu creio, é esse Deus aqui que eu sigo. Aí as pessoas perguntam, mas por que você está indo na igreja, fica lá, você não vê? Porque eu creio nisso aqui. É para isso que eu estou aqui, Wellington, eu estou aqui para ver essas maravilhas. Eu estou aqui, sabe para quê? É para abrir a boca, o Senhor é como diz lá em Salmos, abre a tua boca que eu caio e encherei. É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. É com satisfação que eu vejo todos caminhando, que ninguém fique para trás, não permita acusação, somos todos, porque as palavras, irmã Gisele, não é nossa, as palavras são do Senhor. Amém. Nós somos só o instrumento, deixa Deus usar, viva a tua experiência, meus irmãos. Aleluia. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, só vou relembrar aqui também que o irmão Wellington pediu, a respeito de amanhã na clínica. Eu peço que os irmãos que vão confirmar no grupo, a gente precisa ver a questão de carro. A gente precisa sair daqui, 19 horas lá, não é, Wellington? Então a gente precisa sair daqui no máximo, meus irmãos, 18 horas, pela questão do trânsito. Lá em São Pedro, na Rua do Fogo, não sei se todos conhecem, mas tem um trecho de estrada de chão, tem um trecho de subida bem íngreme. Então seria interessante que os irmãos que têm um carro possam se voluntariar, só até para a gente aliviar o peso dos que vão. Porque provavelmente vai ter um arrastozinho de fundo, essas coisas aí, pelo padrão da estrada lá, é muito provável. E tudo com ordem e decência. A gente tem um grupo do Zap, eu peço para amanhã confirmar antes. Nada impede, meus irmãos, que quem não venha poder confirmar durante o dia, venha aqui e vá. Não se sinta melindrado com isso. Não cabe isso. Não deu, de repente estava na dúvida, não deu para confirmar. 18 horas aqui. Porque uma coisa é certa, ninguém fica para trás, em nome de Jesus. Independente se tiver que ser 2 viagens, vai ser 2 viagens, isso aí eu falo para vocês. Se eu tiver que ficar, ou qualquer irmão que tem carro de motorista, é tão importante quanto quem vai estar levando a palavra. É isso que nós estamos trazendo. Entendeu? É o que eu digo, não importa se você
braço, se você é perna, se você é unha. Todos temos a mesma importância. Tira a unha do dedão e dá um tropicão ali para você ver. Você não é desejar ter mais uma unha do que 1 milhão. Entendeu? Então, não permita acusação. Vamos ouvir a nossa corneta, o nosso bumbo, e vamos seguir que é o Espírito Santo de Deus. Porque nosso Deus tem feito maravilhas aqui, meus irmãos. E essas maravilhas aqui que falam em Atos, eu tenho certeza que está muito breve da gente contemplar isso aqui com nossos olhos. Eu creio muito nisso. Eu tenho, igual hoje, eu falei, rapaz, eu estou com tanta vontade de falar que daqui a pouco eu vou sair falando em línguas aí que eu não conseguia parar de vontade de falar, Edson. Eu queria sair falando, tanto é que tá aqui, tudo coisa eu saio anotando, entendeu? E pesquisando, e Nádia, André, você vai perder a hora da igreja, eu não consigo parar de ler, entendeu? Então tem sido assim. Abre a boca que Papai do Céu vai encher em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, tá? Louvado e exaltado seja o nosso Deus.